Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para tentar responder uma pergunta da Gabi Paris, que é a nossa produtora aí, ela que faz todos os vídeos aí pra gente, que diz respeito à questão da experiência de paz ou a sensação de paz, enfim, quando a gente começa a experimentar a paz. E eu tenho assim uma teoria que o que a gente começa a experimentar, na verdade, não é a paz, aquela paz com letra maiúscula, né? A paz de Deus, e sim uma experiência de paz, ausência de conflito, né? O contrário do conflito. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive em um dos retiros, né? Dos tantos, aliás, assim, todas as vezes que eu passei por essa experiência, por essa vivência específica, eu tive a mesma experiência, que é a tenda do suor, ou temazcal, né? Que é uma prática, na verdade, usada assim há muitos anos, que consiste de uma tenda, literalmente onde você está lá para suar, né? Então, como é que é? Uma tenda escura, a temperatura varia entre 50 a 60 graus e você fica ali durante 1h30 nas experiências que eu tive no contexto, né, do retiro xamânico. Então tocavam-se músicas indígenas muito fortes, de tambor, gritaria, enfim. Ou seja, era tudo para que causasse certo tipo de desconforto, ou seja, nada daquilo que o nosso corpo físico está acostumado, nada daquilo assim, que os nossos ouvidos estão acostumados, né? E a primeira experiência que eu tive na tenda foi que eu criei toda essa expectativa de uma coisa muito desconfortável, de uma coisa muito ruim. E aí eu estava sentadinha ali na tenda e eu percebi que para mim não estava desconfortável, que estava inclusive bem gostosinho, né? Eu estava sentada ali, estava me sentindo confortável, não estava sentindo todo aquele calor. E aí a minha mente começou, né? Ah, eu sei, eu não estou sentindo calor porque provavelmente os caras não manjam de fazer a tenda do suor. E provavelmente a temperatura está muito baixa, então é por isso. Então, sei lá, tem alguma coisa errada. E aí eu falei, bom, é isso, então a temperatura está errada. Só que de repente eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi que todas as meninas ali estavam suando, com uma cara de sofrimento, com uma cara de que estava muito difícil ficar ali naquele lugar, né? E aí o que aconteceu? Quando eu percebi isso, eu falei assim, bom, então eu não estou sabendo vivenciar essa experiência. Eu não sei como vivenciar uma experiência como essa. Eu não estou me entregando à prática da tenda, porque afinal de contas era para ser super desconfortável. E demorou um tempo para eu entender e para eu aceitar que a minha experiência ali na tenda não precisava ser uma coisa sofrida, que não precisava ser uma coisa dolorosa. Então demorou um tempo para eu aceitar aquele sentimento de paz que no fundo, depois que a minha mente parou de maquinar as coisas, né? Então para aceitar que eu podia me sentir não desconfortável, mas que eu podia também experimentar, né, viver aquela experiência de uma maneira muito profunda sem ter que sofrer, sem ter que ter nenhum processo de dor ou de sofrimento, né? Então, e aí trazendo isso, né, para a nossa vida, quanto mais a gente começa a entrar nesse caminho aí espiritual e a gente começa a vivenciar outras coisas e a gente começa a não se importar tanto com as coisas, que nem tipo os meus cachorros que ficam brigando enquanto eu tento gravar um vídeo, daquelas que dão uma mostradinha que depois vocês vão ver, ó, o negócio aqui é bravo, gente, o negócio aqui é triste. Mas quando a gente começa a se acostumar, né, com as coisas, a palavra não é bem se acostumar, mas quando a gente começa a não se afetar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente consegue manter a paz da mente, então há um certo tipo de estranhamento, tem até uma vozinha no fundo da nossa mente que diz: olha, você percebeu? Você está perdendo a sua humanidade. A sua vida vai ficar sem emoção. Não tem altos e baixos, não tem drama. Porque, imagina, a gente não consegue se perceber sem o drama. O que seria Juliana sem o drama? Você já percebeu assim como a gente tem necessidade de contar todos os dramas da nossa vida? Ai, porque você não sabe o que aconteceu comigo. Nossa, porque assim, eu peguei o trânsito, com certeza foi o trânsito mais infernal do universo. Quando eu fiquei doente, eu fui a pessoa que passei mais mal, com certeza absoluta, né? Então, a nossa estranheza com relação
a ausência de conflito, eu ainda digo, vou voltar nisso, mas eu digo ainda ausência de conflito, a estranheza é porque, percebe? Parece que o meu personagem, parece que o meu ser individual está perdendo força, ele está perdendo significado, não tem nenhum drama novo para contar para ninguém, né? Não tem nada assim diferente, fora do normal para eu perceber como eu sou uma pessoa especial e diferente, para eu perceber como a minha vida, nossa, como a minha vida é cheia de brilho, né? E essa é a dificuldade real que a gente tem com isso que eu estou chamando de ausência de conflito, né? E, no entanto, uma experiência de paz, e a paz de Deus e não o contrário do conflito, se a gente vivenciasse de fato essa paz, não teria esse pensamento dizendo que tem alguma coisa errada, porque isso é a plenitude, né? Então, não teria essa voz dizendo que não era para eu estar experimentando isso, cadê o conflito, cadê o drama, cadê tudo isso? Então, assim, é importante a gente entender que uma experiência de paz e a paz que não é desse mundo, ou seja, quando eu digo paz que não é desse mundo, toda vez que eu falo, né, que é algo que não é desse mundo, eu quero dizer que não tem nada aqui nesse mundo que poderia me proporcionar aquele sentimento real de paz, né? Então, quando vem essa paz que não é nesse mundo, que no fundo é o vácuo, o famoso vazio, né? O famoso sensação de tudo e nada ao mesmo tempo, de que não existe nada, mas que ao mesmo tempo esse nada é o tudo, porque eu me sinto pleno, eu me sinto completo, aí sim eu posso dizer que eu estou vivendo uma experiência de paz, e não quando eu me sinto incomodado por estar sem conflito, sem drama, sem picos de alegria, picos de tristeza absurda. Então tem essa diferença aí, e aí quando a gente ainda está incomodado com a falta de drama na vida da gente, de fato a gente não está vivenciando a paz, e sim só de repente a gente está só sentindo falta de algum tipo de estímulo para o que a gente chama de vida. É isso, gente. Super obrigada aí pela atenção e namastê!